Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Pablo, sou seu professor de informática. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre explorador de arquivos do Windows 10. Então vamos lá, pessoal, e nós temos múltiplas seleções de ícones. Então, selecionar é o ato de a gente clicar. Com um clique em um ícone, ele fica marcado, assim, mais escuro. O ícone está selecionado. A múltipla seleção é para a gente selecionar diversos ícones, né? Temos algumas formas da múltipla seleção. Então, para selecionar vários ícones próximos, adjacentes, né? Ou seja, um do lado do outro, na sequência, podemos usar de duas formas. O quadro de seleção, como mostra nessa imagem, quando eu clico, né, com o botão esquerdo do mouse e arrasto, aparece na tela um quadro. Ele vai aumentando, vai crescendo conforme eu estico ele vai selecionando todos os ícones que estão dentro daquela área do quadro, né? É quadrado ali. Ok? Essa é a primeira forma. A segunda forma, seleção é com o Shift, né? Seleção de ícones adjacentes, né? Um do lado do outro. Quando eu aperto o Shift, clico no primeiro ícone, depois eu venho e clico no que eu quero que seja o último. Ele vem e seleciona todos que estão entre esses dois ícones que foram selecionados. Ok? Faz a mesma função do quadro de seleção, certo? Mas, para selecionar vários arquivos não adjacentes, ou seja, eu quero selecionar arquivos separados, né? Eles não estão na sequência, como está nessa imagem aqui abaixo. Eu quero selecionar este. Eu faço isso. Eu pressiono a tecla Ctrl, né? Ao apertar a tecla Ctrl no teclado, eu vou clicando nos ícones, eles vão selecionando separadamente, né? Essa é uma forma de múltipla seleção de ícones não adjacentes, ok? E o Ctrl A, como nós já falamos, né? Essa tecla de atalho ali para selecionar todos os itens dentro de uma pasta, certo? Então, essas são as formas de múltiplas seleções. Bem tranquilo, né? Vamos avançar aqui. A gente vai falar aqui agora um pouco sobre sistemas de arquivos, né? O que é isso? Sistema de arquivos é a forma, né, que o sistema operacional tem para guardar os arquivos, né, no dispositivo, né, de armazenamento, como o HD, o SSD, certo? E são algumas regras, né, para esses arquivos ser guardados. Então, o sistema de arquivos é uma estrutura que o sistema operacional usa para organizar e armazenar os dados em seu dispositivo de armazenamento, né? Ele define como os dados são nomeados, organizados, acessados, armazenados e recuperados. Então, todas as operações com os arquivos, quem determina é o sistema de arquivos, certo? Então, nós vamos falar dos dois principais utilizados aí no Windows, né? O primeiro aqui é o mais antigo, né? O FAT32, né? O FAT32 ele é conhecido por sua ampla compatibilidade, né? É mais compatível com os sistemas mais antigos, né? Os dispositivos mais antigos, ok? O que nós vamos levar para a prova sobre esse FAT32? Exatamente essas palavras-chave aqui, ó, compatibilidade, né, com dispositivos mais antigos e ele suporta volumes, né? Volumes aqui a gente interpreta como disco, né, o seu HD, de até 2 terabytes, né? Que é isso? 2 terabytes é o tamanho do seu HD, ok? Esse é o tamanho máximo que o FAT32 consegue gerenciar, né? Se o HD tiver mais de 2 TB, já não pode utilizar o FAT32, tem que já utilizar um outro que nós vamos ver à frente. E arquivos individuais de até 4 gigabytes, ou seja, ele consegue gerenciar um HD de até 4 terabytes e
arquivos individuais, né, de até 4 GB. Então, um arquivo sozinho tem que ter no máximo 4 GB. Se você tiver lá um filme, por exemplo, tem mais de 4 GB, você não vai conseguir gravar esse filme, salvar ele dentro de um HD que está formatado com FAT32. O sistema de arquivos não suporta arquivos maiores que isso aqui, certo? E ele possui algumas limitações, né, em relação à segurança, tolerância à falha, ok? Então, esses são os pontos principais do sistema de arquivo FAT32, certo? Nós vamos ver o próximo sistema, que é o NTFS, né? NTFS, a nova tecnologia do sistema de arquivos, né? Esse aqui veio suprindo as fraquezas ali do FAT32, né? Em relação à segurança, em relação à recuperação de arquivos, assim por diante. Nós vamos ver aqui detalhadamente. Então, o NTFS é um sistema de arquivos desenvolvido pela Microsoft para os seus sistemas operacionais Windows, né? Quais as principais características desse NTFS? Suporte a arquivos grandes, né? Olha só, ele pode armazenar arquivos individuais de 256 terabytes. Lembrando que o NTFS, os arquivos individuais, era apenas 4 gigabytes, né? E volumes de até 8 petabytes. Ah, o que é isso? Nós vamos detalhar melhor aqui sobre essas unidades de medida. Bom, vamos entender melhor aqui essas unidades de medidas dos arquivos, né, em computação. Assim como tem, né, as definições de peso, né, as unidades de medida de peso, né, o grama, quilograma, né, unidade de medida de distância, né, centímetro, metro, né, quilômetro. Então, são definições, certo? Padrões. Para as unidades de medidas de dados computacionais, também existem esses padrões, né? Temos, primeiramente, o byte. O byte a gente pode entender como um caractere, uma letra, né? Ou um número, quer que seja. Qualquer caractere, ele é um byte. Ele tem 8 bits, né? Os bits são os pulsos elétricos, né? O computador opera numa linguagem binária, né? Quando passa energia, é bit 1. Quando não passa energia, é bit 0. É assim que os hardwares interpretam tudo que é feito no computador. Então, quando eu tenho uma sequência de 8 bits, eu tenho um byte, né? Um byte é um caractere, uma letra, um número, o que seja. Beleza. Então, quando eu junto 1024 bytes, eu tenho o KB, que é o kilobytes, né? Assim como existe o quilograma, né? Você juntou 1000 gramas, você tem 1 quilograma. Em bytes, né? Você junta 1024, né? Não é arredondado o 1000, é 1024, ok? Então, 1024 bytes, eu tenho 1 kilobyte. E se eu junto 1024 kilobytes, eu tenho 1 megabyte, MB. Se eu junto 1024 megabytes, eu tenho 1 gigabyte. Se eu junto 1024 gigas, eu tenho 1 terabyte. Se eu junto 1024 terabytes, eu tenho 1 petabyte, certo? Então, cada vez a quantidade de armazenamento fica exponencialmente maior, muitas vezes maior. Então, tem unidades maiores do que o peta, mas para efeito dos nossos estudos, a gente vai ver aqui até o peta. Então, entende-se o seguinte: normalmente hoje a gente tem HDs de terabyte, 1 terabyte, 2, 4, 6, assim por diante. Agora imagina você pegar seu HD lá, eu tenho um HD externo de 1 terabyte. Eu juntar 1024 HDs desse, eu vou ter um armazenamento de 1 petabyte, certo? Então é muito grande, né? Capacidade absurda. Então, aqui a gente vê a diferença da grandeza
do NTFS para o FAT, né? Os arquivos individuais no FAT podem ter um tamanho máximo de 4 GB apenas, né? No NTFS são 256 terabytes. É muitas vezes maior do que o giga, né? 1 tera já é 1024 gigas, né? Então tá aqui, ó. Agora imagina, 256 tera é quantas vezes maior do que 4 GB? É muito, muito, mas muito grande, né? E o volume? No FAT32, o volume máximo é apenas 2 terabytes. O HD tem que ter um tamanho máximo de 2 tera. No NTFS, o seu HD pode ter até 8 petabytes. Imagina isso. Você tem um HD de 1 tera, você juntou 1024 HD, você tem apenas 1 petabyte. Agora eu posso ter 8 petabytes. É muito grande, certo? Então não vamos preocupar com esses termos, é só para vocês entenderem a diferença de grandeza de um para o outro. Ok? Outro ponto importantíssimo que o NTFS trouxe, segurança avançada, né? Que tipo de segurança é essa? Ele oferece permissões nos arquivos e criptografia para controlar o acesso e garantir a confidencialidade dos dados. O que são as permissões? É quem pode fazer o que com o arquivo, né? No NTFS, você cria uma pasta ou um arquivo, você coloca lá as permissões, define. Eu sou o proprietário criador, eu posso fazer tudo. Apagar, editar, né? Alterar, fazer o que eu quiser. Mas os demais usuários podem apenas ler. Ninguém pode alterar. Você vai ver os arquivos, não pode alterar. Eu posso colocar também que ninguém pode nem ler. Também. Aqui fica travado. Certo? Então, isso é permissão de arquivo. Quem pode fazer o quê? Criptografia é uma técnica, né, de embaralhamento de um texto, né, para que ele só seja lido porque o usuário tenha permissão para essa leitura. A criptografia ela foi desenvolvida lá na Primeira Guerra Mundial, quando as tropas precisavam se comunicar, enviavam a mensagem, embaralhava a mensagem, se caso o inimigo né, pegasse a mensagem ali, né, se interceptasse aquela mensagem, eles não iam conseguir ler. Por quê? Existem diversas formas de encriptar um texto, mas uma forma bem simples. A gente vai escrever um texto, a gente usa as letras, certo? A, B, C, D. Vamos dizer que a gente vai mudar cada letra por um número, né? O A é 1, o 2 é o B, né? O C aqui vai ser trocar pelo 3, o D pelo 4, assim por diante. Quando eu escrever a mensagem, eu vou escrever toda em números. E quem vai conseguir ler essa mensagem? Só quem sabe essa regra, né? Que é chamada de chave. A chave que vai desencriptar o texto. Então, quem vai pegar a mensagem, ele pode ler, ele sabe que o A, 1 representa A, 2 representa B, 3 C, 4 D, assim por diante. Então ele vai conseguir ler o texto. Então, só quem tem permissão para ler aquele texto vai conseguir ler. Fotografia faz isso. Ok? Para controlar o quê? Acesso. Né? Acesso aos dados. Né? E garantindo assim a confidencialidade, ou seja, o dado fica confidencial, somente aquele grupo seleto ali pode acessar. Então essa é a segurança avançada que o NTFS trouxe. Outro ponto importante, recuperação de falhas, né? Possui recursos integrados para recuperação de dados em caso de falhas, sistema de corrupção de arquivos, né? O arquivo corrompeu. O NTFS tem ferramentas que fazem a recuperação desses arquivos. E já o FAT não fazia isso. Outro ponto importante do NTFS é suporte à compressão. Os arquivos podem ser comprimidos, né? Zipado, né? Mais famoso, o zip. Então, ele comprime um arquivo para ocupar menos espaço no seu dispositivo de armazenamento, seu HD, seu SSD. Dessa forma, você utiliza o uso do seu disco. Você consegue armazenar mais arquivos, porque os arquivos estão ali ocupando menos espaço. Eles estão menores, compactados. Certo? Então, isso é sistemas de arquivos. Né? A forma que os arquivos são
operados, né, no seu dispositivo de armazenamento. Ok? Vamos avançar. E temos, né, para finalizar aí, mais recursos da nossa área de trabalho, né, recursos da desktop. Recurso bem interessante, né, e a gente pouco vê utilização. Mas vamos lá. Recurso de visualização dinâmica da barra de tarefa. Essa visualização já é utilizada naturalmente por todos, utilizando o Windows, né? O que é isso? É a miniatura da janela que fica na barra de tarefas. Você tem lá a barra de tarefas, com diversos programas abertos. Quando você coloca o cursor do mouse em cima desse ícone aqui, aparece aqui em cima o quê? Uma miniatura da janela, onde ele vai te mostrar o conteúdo daquela janela sem você precisar abrir. Isso é as visualizações dinâmicas da barra de tarefas. Okay? Ajustar a janela, um recurso bem interessante, né? Você está lá com o seu Windows aberto, ali na área de trabalho, por exemplo, com diversas janelas abertas. Você quer fazer o quê? Pegar uma janela e colocar uma aberta do lado direito e outra aberta do lado esquerdo. Né? Para fazer uma cópia de arquivos, por exemplo. Então você clica aqui na barra dela, né? Na barra de tiro dela, e arrasta e bate nessa canto direito. A janela vai ajustar exatamente na metade da sua tela do lado direito. Você clica em outra e arrasta, bate aqui no canto esquerdo, ela vai ajustar certinho. Você não precisa ficar ajustando manualmente as janelas. Ok? Esse é o recurso que ajusta as janelas no seu monitor. Agitar a janela, né? É um recurso aí interessante. Quando você está com diversas janelas abertas, né? Você está lá com 10 janelas abertas. Você quer minimizar todas menos uma. Você clica naquela janela, ali a janelinha, seleciona a barra dela, segurou e sacode, agita, né? Com o cursor preso. Segura a janela e balança. Quando você balança essa janela, o que acontece? Todas as demais que não estão selecionadas minimizam. Só vai ficar aberta a que você está segurando ali com o cursor. Ok? Temos também, né, a nossa barra de tarefas, o gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas é uma ferramenta muito útil, né, para você monitorar o desempenho do seu computador. Quando o computador trava, você não consegue fazer mais nada, você vai lá e fecha aquele programa que está travado, o computador volta a funcionar, entre outros recursos, né, como alterar a senha, assim por diante. Então, né, ele mostra um monitor de recursos, né, uso de memória, de HD, processador, assim por diante. Ele gerencia também os processos em execução, onde eu posso encerrar algum processo, algum aplicativo que está travado. Como eu disse agora, está respondendo, né? Se o Excel travou agora, você não consegue fazer nada. Quando você chamar a tecla de atalho aqui, ó, Ctrl Shift S, você abre o gerenciador de tarefas. Ao abrir o gerenciador, você clica lá no Excel, botão direito, finalizar a tarefa. Você toma o Excel, fecha, destrava o computador. Ok? Isso vai direto para o gerenciador de tarefas. Para acessar o Ctrl Alt Del, ele vai acessar, né, as demais opções que estão juntas lá, né, como trocar de usuário, trocar senha, além do gerenciador de tarefas tá junto dessa opção. Ok, pessoal? Vamos ver mais umas questõezinhas. Então, 7. Qual das seguintes opções descreve corretamente como acessar a visão de tarefas no Windows 10? Ok? Vamos ver, né? Temos lá atrás, a opção de tarefas. Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e selecione visão de tarefas. Menu contextual, né? Nesse menu não tem essa opção. Ok? Errado. Use o atalho Windows D para acessar diretamente a visão de tarefas. Também não. Use o atalho tecla do Windows mais Tab para abrir a visão de tarefas e visualizar todas as janelas. Essa é a resposta certa, né? Windows mais Tab. Lembra que eu falei que ele era uma evolução do Alt Tab? Também mostra as janelas abertas, mas
A visão de tarefas tem mais opções, né? Mostra o histórico de janelas abertas, né? Cria novas áreas de trabalho, então Windows mais tarde. AD, acesse a visão de tarefas clicando no ícone da área de notificação, né? Não tem isso lá. Errado, ok? Vamos ver aqui, questão 8. A grande maioria dos ícones apresentados no System Tray é representada por programas que estão sendo executados em segundo plano. Isso significa que o usuário é quem determina esses programas. Primeira coisa, né? Quem é o System Tray? Né? A área de notificação. Ok? O que está falando? Isso, o que é executado pelo System Tray está sendo executado em segundo plano. Normalmente é isso. Certo? Até aqui. Isso significa que é o usuário quem determina esse programa? É o usuário que abre esse programa lá no System Tray? Não. Né? É errado. É executado em segundo plano. É o Windows que coloca lá na área de notificação para notificar o usuário sobre alguma atualização de algum programa, assim por diante. Ok? E na 9, assinale a alternativa que apresenta as versões corretas do sistema operacional Windows 10. Então, versão do Windows 10 correta. Vamos ver, Windows 10 Home, tá certo? Windows 10 Pro, tá certo? Windows 10 Lite, tá errado. Windows 10 Home, certo? Windows 10 Pro, certo? Windows 10 Education, certo? Tá tudo certo. Windows 10 Home tá certo, Windows 10 Pro tá certo, Windows 10 Flex tá errado. Windows 10 Pro tá certo, Windows 10 Lite errado, Windows 10 Flex errado também. Bom, pessoal, aqui a gente encerra mais uma aula, né? Nossa aula do Windows 10. Ok? Próxima aula a gente dá continuidade do conteúdo. Até lá!